Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Esteja com todos vocês, celebrando, adorando, cantando aí a partir de tua casa, outro lugar onde você estiver. Que a bênção, a graça e o favor de Deus estejam sobre todos, sobre tua casa, sobre tua família. Que Deus te ajude nas tuas lutas, nos teus enfrentamentos. Quero convidá-lo a ler comigo carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos meditar nesta passagem onde Paulo está escrevendo a um jovem pastor de uma igreja, possivelmente a igreja de Éfeso. Timóteo pastoreando aquele rebanho. Paulo escreve como pai na fé, como professor e como apóstolo do Evangelho, como autoridade eclesiástica sobre Timóteo, para instruí-lo acerca de como ele deve conduzir a igreja, de como ele deve pastorear a igreja do Senhor. Paulo vai dizer para ele já no capítulo 3, versículo 15, versículo 14, dizendo: eu escrevo estas coisas esperando ir ver-te em breve. Ou seja, Paulo está dizendo: eu vou visitá-lo em breve. Estou escrevendo na expectativa de que em breve estejamos juntos, conversando face a face. Mas ele fala, para que se eu demorar a ir, você já fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Nós estamos falando aqui do ano, por volta do ano 65, meados aqui da década de 60, 64, 65, 66, 30 anos, 30 e poucos anos depois da ascensão de Jesus, e a igreja já existe como instituição, a igreja já existe como comunidade local numa cidade e como instituição formada pela junção de várias igrejas. Já tem o que vamos chamar aqui de presbitério, já tem aqui o que vamos chamar de colegiado apostólico, juntamente com presbíteros, que são a autoridade da igreja. Essa ordem institucional como igreja já funciona. E Paulo aqui, como autoridade eclesiástica, como supervisor de Timóteo, como líder sobre Timóteo, está dizendo para ele que escreve dizendo como ele deveria se proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. E ele chama a igreja local de coluna, baluarte da verdade. Ele chama a igreja instituição, soma de várias igrejas locais, coluna e baluarte da verdade. E Paulo então está escrevendo para Timóteo, falando sobre como ele deveria se portar como pastor, como ele deveria conduzir a igreja. Isso é bem interessante porque eu já não sou mais tão jovem pastor, estou, vamos dizer assim, um meio. Lá já foi juventude, caminhando para a velhice, já aqui na meia-idade pastoral. Mas desde que me tornei pastor, já bem jovem, 23 para 24 anos, o que sempre mais existiu são pessoas querendo dizer como nós devemos conduzir a igreja. E até hoje, quando você abre o Facebook, está cheio de gente querendo me dizer como eu devo conduzir a igreja. Quando eu compro livros, eu tenho neles pessoas querendo dizer como se deve conduzir a igreja. Quando se senta na cadeira da academia, tem pessoas querendo dizer como se deve conduzir a igreja. Quando você vai numa conferência, numa palestra, há pessoas querendo dizer como se deve conduzir a igreja. E aqui, Paulo está dizendo, aqui é um apóstolo de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, fundador da igreja, dono da igreja, quem disse a Paulo como a igreja deve ser conduzida, e Paulo está repassando isso a Timóteo. Então, para nós, jovens pastores, pastores medianos, pastores
idosos. Para nós, igreja, como devemos nos portar, nos comportar, não existe manual melhor, não existe instrução melhor, não existe diretriz melhor do que essa de Paulo. E Paulo aqui vai escrever no capítulo 4 algo que é muito importante, algo que é vital, algo que é indispensável para que a igreja se porte de forma sábia, para que a igreja seja conduzida de forma sábia. E o que Paulo vai dizer aqui, ele mesmo já começa o assunto dizendo a nós que é um dizer, que é uma fala do Espírito Santo. Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Se você ainda não marcou na sua Bíblia, marca, grifa, pega, marca texto. Esse é um texto que você tem que ter na capa da sua Bíblia, para o lado de fora dela, para quando começar a ler, já prestar atenção nos detalhes. Paulo está dizendo que haveria pessoas obedecendo espíritos enganadores e seguindo a ensinos de demônios. Vamos falar detalhadamente sobre isso mais aqui. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, de jovens caducos, de escritores caducos, de professores caducos, de publicadores caducos. Rejeita as fábulas dessas pessoas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Vai baixar o colesterol, vai ajudar na glicose, vai dar condicionamento bom, mas só vai aproveitar para essa vida. Então ele está dizendo que comparado à piedade, a piedade é para tudo proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora, como o exercício físico, e para que há de ser, que o exercício não vai contar. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação, nunca aceitação parcial. Se você discorda dela, o problema é seu, porque essa palavra tem que ser inteiramente aceita. Eu discordo do versículo tal, discordo da palavra tal, inteiramente aceita. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, que a ideia é a leitura pública, é a leitura como estou lendo aqui para vocês, e a exortação, ao ensino, ou seja, a leitura, a exposição, ao ensino destas coisas. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Está vendo aqui a ordem? Já há uma instituição, há um presbitério que impôs as mãos e ordenou Timóteo. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto aos teus ouvintes,
como a ti mesmo. Vai salvar a ti mesmo e aos teus ouvintes. Senhor, lemos aqui tua palavra aqui, o que o Espírito falou com Paulo, o que o Espírito está falando com Timóteo, o que o Espírito está falando com a igreja de Éfeso. O Senhor nos faça entender, Pai. O Senhor ilumine o nosso raciocínio para entender e que as palavras saltem, ardam no nosso coração nessa hora. Fala conosco, meu Deus, é o nosso desejo sincero. Pedimos luz, inspiração, percepção, discernimento, entendimento, compreensão, raciocínio bom, raciocínio lógico, raciocínio claro, raciocínio eficaz, para entender o que a tua palavra nos está ensinando e dizendo agora. Ó Deus, ajuda-nos e que à medida que meditemos nelas, elas incendeiem nosso coração. Em Cristo oramos pedindo que assim seja. Amém. Paulo já começa de forma muito contundente dizendo: o Espírito afirma expressamente. Muito interessante isso para nós hoje, porque hoje pela manhã eu acordei com uma declaração, ouvi logo pela manhã uma declaração de um sujeito chamado Roberto Jefferson, falando sobre o cenário político do Brasil hoje. Talvez hoje você ouviu uma palavra do Tate, do ministro da Saúde. Talvez você ouviu o pronunciamento do governador. Talvez você ouviu hoje uma análise do Alexandre Garcia, do Alexandre Moraes. Está cheio de Alexandre hoje, né? Alexandre Ramagem, sei lá, tem Alexandre para todo lado. Talvez você ouviu hoje a declaração do Tedros, falando em nome da OMS. Todos os dias vivenciamos, presenciamos, participamos de debates acalorados pelo que o Bolsonaro disse, o que o Moro disse, o que um analista político disse, um economista disse, um técnico cientista disse, um médico disse, um áudio que você ouviu disse, um blogueiro disse, um youtuber falou. Você talvez passe o dia impactado, mexido, replique algum tipo de postagem, ou tenha seu pensamento redirecionado ou direcionado. Você mude sua posição para a esquerda, para a direita, diante de alguma declaração importante que você ouviu. Você é a favor do presidente, você é contra o presidente, você vai fazer uma postagem fazendo o seu protesto, ou vai fazer uma postagem declarando o seu apoio a A, B ou C, de acordo com a declaração que você ouviu hoje, que você ouviu ontem, que você ouviu essa semana. E talvez essa seja uma das épocas em que o que alguém disse, o que um Alexandre, um Antônio, um Pedro, um Paulo falou, nunca tenha sido tão importante como nos nossos dias. Mas aqui Paulo está colocando algo extremamente importante para nós. Ele está dizendo: o Espírito afirma. Preste atenção. Aqui é uma postagem do Espírito Santo. Então essa daqui, você só tem uma opção: curtir, acatar e compartilhar. Não tem outra. Paulo está dizendo: isso aqui não é uma declaração minha, é maior do que eu. Isso aqui não é uma invenção minha. Paulo está dizendo: o Espírito afirma, o Espírito fala. Aqui, quando o Espírito fala, que se calem todas as outras vozes. Não é um pastor, não é um pronunciamento de uma denominação. Isso daqui não é uma declaração de um reformado. Isso aqui não é um documento, não é uma confissão de fé de um grupo de teólogos. Isso aqui é uma revelação do Espírito Santo. Paulo está dizendo: o Espírito Santo afirma. E olha só, Paulo ainda complementa. Ele diz: o Espírito Santo afirma expressamente. O Espírito Santo não está só falando, ele está falando expressamente. Termo que Paulo usou no grego, retos. É uma palavra reta, é uma palavra direta, é um papo reto. O Espírito Santo não dá voltas.
Não há meias palavras, não há símbolo, não há significado escondido, é uma palavra direta. O Espírito Santo afirma claramente, afirma diretamente, incontestavelmente. O Espírito Santo fala de uma forma inconfundível. O Espírito Santo aqui afirma, diz Paulo. E aí, importante para nós então, o que é que o Espírito Santo afirma? O que é que o Espírito Santo nos fala? O assunto que Paulo vai abordar aqui é a apostasia. E esta apostasia tem uma conexão muito direta com a ação do anticristianismo, a ação do anticristo. E aqui nós vamos ver no texto que esta ação da antifé, esta ação do anticristo, esta ação do anticristianismo pega aqui um ponto da essência do evangelho, que é a origem. Por isso Paulo fala que ele vai agir contra o casamento e exigindo a abstinência de certos alimentos. Então aqui nós temos um assunto preocupante, que é em relação à apostasia. A afirmação expressa do Espírito Santo é que nos últimos tempos alguns se apostatarão, ou alguns apostatarão da fé. Algumas pessoas vão afastar da fé, vão recuar. A palavra usada aqui tem essa força de retroceder. Vão afastar, vão exercitar uma revolta, vão mudar de lado, é a ideia do apostatar da fé. Paulo está aqui nos mostrando o que o Espírito Santo mesmo falou. Não sabemos como, se foi uma fala do Espírito Santo direta com Paulo, que eu acredito que seja o mais provável, ou se foi algum profeta, como Ágabo, que entregou uma palavra assim a Paulo, ou se Paulo está simplesmente falando de uma conclusão em cima de seus estudos das Escrituras. Talvez seja isso a junção, né? Ele lendo a Escritura, ele estudando, ouvindo os ensinos dos próprios apóstolos, o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus deixados, e ele então olha, e pelo Espírito Santo de Deus, ele está aqui ouvindo claramente que aquele ensino significa: muitos apostatarão da fé. Para exemplificar isso para nós, o evangelista João havia dito, capítulo 2 de sua primeira epístola: filhinho, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, e também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus está falando que algumas pessoas se levantarão contra a fé. Aqui a apostasia não é um mero desviar do Evangelho, não é. Aqui é um levantar contra o Evangelho, é um ensinar algo contrário ao que o Evangelho ensina. E aqui a preocupação de Paulo é que algumas pessoas de dentro da igreja vão começar a ensinar o contrário do Evangelho. É normal que um cidadão romano ensinasse contra o Evangelho, que um judeu ensinasse contra o Evangelho, que um agnóstico grego ensinasse contra o Evangelho, que um saduceu ensinasse, falasse e gritasse contra o Evangelho. É natural que um teólogo de Diana, que um adorador de Diana, que um adorador de Zeus perseguisse, falasse contra, se opôs. Era natural que um filósofo grego falasse, contestasse, questionasse, atacasse a fé cristã, natural. Mas aqui não é essa a preocupação do apóstolo. O apóstolo aqui está dizendo que alguns de dentro da igreja, alguns, ele diz, apostatarão da fé. Ou seja, eles estão na igreja,
eles são teólogos, eles são líderes de jovens, eles são cantores, eles são líderes da oração, eles são líderes de células, eles são discipuladores, eles são presbíteros, eles são diáconos, eles são professores de ensino de escola bíblica da igreja, mas de repente estas pessoas viram a cabeça, de repente essas pessoas mudam de lado e começam a ensinar outra coisa diferente da herança da tradição do Evangelho. De repente, elas descobrem um outro Evangelho. De repente, elas têm uma revelação diferente. De repente, elas têm um discernimento, uma compreensão diferente. De repente, elas são influenciadas. E aí Paulo vai então falar para nós aqui em primeiro lugar sobre essa realidade da apostasia. O Espírito afirma expressamente: pessoas se apostatarão da fé, e você precisa prestar atenção, porque várias coisas que você vai encontrar para ler são textos de pessoas que apostataram da fé, vários vídeos de aula, vários livros de aula, várias revistas, várias publicações, várias postagens de Facebook, de Instagram, de Twitter, são apóstatas da fé querendo influenciar você. Paulo diz: alguns vão se apostatar, não pode ser que se apostatem. Paulo diz, o Espírito está afirmando, eles vão apostatar, eles vão virar de lado, eles vão falar contra a teologia correta, eles vão falar contra as doutrinas certas, eles vão falar contra a instituição da igreja, eles vão falar contra o presbitério, eles vão falar contra a ordenação, eles vão falar contra o pastoreio de Timóteo, eles vão falar contra a doutrina, o meio da salvação, eles vão falar contra os hábitos, as práticas, contra a ética cristã, eles vão falar contra Cristo, e por isso o anticristo. A realidade da apostasia, Paulo apresenta isso como fato, e ele vai dizer, nos últimos dias, ou seja, quanto mais os dias são últimos, e últimos dias aqui, para Paulo tem a ver com o tempo que ele vivia, até o tempo que nós vivemos, e você vai falar, mas poxa, são 2000 anos, como que até hoje são os últimos dias? É porque esse tempo que nós vivemos é a última era. Você tem todo aquele contexto pré-dilúvio, você tem aquele contexto todo patriarcal, você tem todo aquele contexto mosaico, mas depois desse tempo que nós vivemos, depois desse tempo aqui que nós existimos, não tem outro tempo mais. Por isso que eu não acredito em grande tribulação de 7 anos, e nem acredito em 1000 anos depois da volta de Jesus. Estes são os últimos dias da história, ou seja, Paulo está dizendo que a partir de agora, nós entramos nos últimos dias, ou seja, depois disso é a eternidade, e isso fecha com a volta de Jesus. Paulo diz que uma das marcas desta era chamada últimos dias é a apostasia, e quanto mais perto do fim estamos, mais apostasia veremos. Quanto mais apostasia você ver, quanto mais heresia tiver, mais perto de Cristo voltar estaremos. É um dos sinalizadores da contagem regressiva. Agora, em segundo lugar, Paulo vai falar das causas, a raiz da apostasia. A raiz da apostasia está aqui, na sequência. Paulo diz, alguns se apostatarão nos últimos dias. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Preste atenção aí, irmãos. Eu disse que isso é muito importante para nós. Porque a maioria das pessoas fica imaginando Satanás chifrudo, com rabo pontudo, um tridente na mão, um caldeirão fervendo, e aquele monstro horroroso. Faz uma buscazinha na sua internet, digita lá,
Satanás, clica lá, imagens. Você vai ter um exemplo de tudo que Satanás não é. Você vai ter as imagens mais simplórias do que é Satanás. Põe lá, demônios, imagens. Você terá imagens assustadoras, monstros hollywoodianos, Spielbergianos. Você vai ter alguma coisa muito legal para Star Wars, mas em termos de Bíblia, pouco útil. Basta você dar uma buscada nas literaturas sobre batalha espiritual, e você vai ler alguns livros que eles dizem qual a cor do demônio, qual o cheiro do demônio, que roupa que o demônio usa, como o bicho é feio, o tipo de chifre que ele tem, a posição do chifre dele, como que é o rabo do demônio e todas essas coisas. Isso não tem nada a ver com a Escritura. Aliás, algumas pessoas têm o descaramento de dizer que aquelas informações foram obtidas por interrogatórios feitos a demônios sob juramento de dizer a verdade. Nem que o diabo quisesse dizer a verdade, ele conseguia, porque ele nem sabe o que é verdade. Ele é pai da mentira, a natureza dele é mentira, ele não sabe o que é verdade e mentira. E um demônio mais perdido ainda. Agora preste atenção no retrato de demônio aqui. O demônio aqui, ele tem a cara de um pregador. Você quer pintar uma imagem de Satanás aqui? Professor de sala de escola dominical. Você quer uma imagem boa de Satanás aqui? Professor da sala de aula na academia. Teacher, mestre. Você quer um quadro de Satanás aqui? Um cidadão pregando, um cidadão veiculando sua live. O cidadão com seu videozinho bonitinho, bem elaborado, com imagens, com cenas, documentários intercalados. Você quer uma imagem clara do demônio aqui? Está aqui. Paulo diz que pessoas se apostatarão por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Preste atenção, palavra grega, didascalia. Ensino, instrução, aula, palestra, coach, mentoreamento, discipulado. Consegue perceber aqui? Pense em quais são as metodologias de ensino. O que que nós usamos para ensinar? Pois é, Paulo está dizendo que tudo que nós usamos para ensinar, Satanás também usará para ensinar. Vídeo, PowerPoint. Você já imaginou o demônio assim? Vestido bonitinho, moderno, atual, com um presenter na mão, passando os seus slides? Ou você só imagina o demônio chifrudo aparecendo com cheiro de enxofre, dizendo, haha, peguei você. Ou seja, qualquer um vê que é o demônio. Paulo diz, são espíritos enganadores. Como Satanás pode enganar? Aparecendo chifrudo, cheio de pelo, com os dentões gigantes para você? Como Satanás poderá enganar? Aparecendo em forma de pregador, aparecendo num vídeo bonito, bem elaborado, aparecendo atrás de uma canção bonita, bem contada. Satanás ensinará através de um filme emocionante. Satanás ensinará através de efeitos especiais maravilhosos. Satanás ensinará através de um curso, através de uma tese de doutorado, através de uma tese de mestrado, através de uma publicação de alto sucesso. Satanás ensinará através de uma mulher bonita, sedutora, voz doce e suave. Ensinará através de um homem bonito, inteligente, intelectual. Satanás ensinará através de argumentos científicos, através de documentários, de descobertas. Ele é mestre. E aqui o texto diz que pessoas vão apostatar por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pergunta agora, quantas teses de doutorado você acha que foram elaboradas por demônios? Quantos livros publicados no mercado, por detrás deles estão demônios?
Quantas ideologias políticas por detrás delas estão demônios? Para pensar em quantos regimes de governo por detrás deles há uma regência demoníaca. Para pensar que por detrás de diversas normas, regras, há ensinos, há conceitos. E esses conceitos, quem os fixou foram demônios. Há aqui o que Paulo diz, olha só, não é ensino dos hereges, não é ensino dos epicureus, não é ensino dos filósofos, não é ensino dos saduceus. Paulo não está preocupado com o ensino dos gnósticos. Paulo está dizendo que os demônios farão teologia, que os demônios escreverão tese, que os demônios escreverão documentários, que os demônios farão através de pessoas. É lógico, você não está imaginando aqui que o demônio vai invadir o estúdio de Hollywood à noite e gravar um filme. Ele vai usar a cabeça daquelas pessoas para dar uma ideia e ajudá-lo a executar aquela ideia. Ele vai fazer algumas séries, para você ficar na temporada 20, episódio 362, fissurado naquele negócio. Enquanto isso, ele está depositando conceitos dentro da tua cabeça. Você vai ouvir aquela melodia gostosa da música, enquanto isso, ele está colocando conceitos dentro da tua cabeça. Você vai ler aquela ficção extraordinária, enquanto isso, ele fixará conceitos dentro da tua cabeça. Você irá àquela exposição artística, àquela palestra, àquele seminário, e lá, o que está armado, arranjado, é uma cilada de Satanás, é um engano de Satanás para colocar conceitos na sua cabeça. Aí você fala assim, também não vou mais em palestra, não vou assistir mais filme, não assisto. Não é isso. Você precisa aprender a discernir o que os demônios estão ensinando. Aqui, a causa da apostasia é as pessoas darem ouvidos a ensinos de demônios. Então, o que é anticristo na Bíblia? Anticristo é o braço didático de Satanás. É o braço pedagógico de Satanás. Quando João fala de anticristo, ele diz, é a última hora, como vocês ouviram, vem o anticristo. Muitos anticristos têm surgido. Sabemos por isso que é a última hora. João 4, ele vai dizer, aliás, se você olhar lá no 22, do mesmo capítulo aí, você vai ver João dizendo mais uma vez, falando mais uma vez do anticristo, ele diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. O que nega, preste atenção, o que nega o Pai e o Filho. João diz que o anticristo nega. Ou seja, ele fala, ele contra-argumenta, ele argumenta. Você desfaz os argumentos, ele contra-argumenta, ele elabora teses, ele faz postulados, ele dá palestras. E nas suas palestras ele nega Cristo, ele nega o Pai. Na sua palestra ele nega a Bíblia. Na sua palestra ele nega a inspiração, ele nega a verdade absoluta da Escritura. E se Paulo está dizendo aqui que alguns apostatarão da fé, é porque já existe, mesmo sendo o ano 65, uma fé formulada, postulada. Já há uma verdade aqui que não pode ser contestada, que não pode ser refutada. E quando alguém não concorda com essa fé que já está firmada, é apóstata, desviou, torceu a verdade, é herege, é mentiroso. Se ele não pratica o cristianismo que é ensinado por Jesus, que é ensinado pelos apóstolos, se ele inventa a doutrina, se ele cria tradições, se ele gera suas próprias revelações e foge da revelação que já foi aqui dada do Evangelho, Paulo diz, é maldito, é anátema. Preste atenção nisso, se há uma apostasia é porque há um ponto de referência, já tem um mapa doutrinário, teológico, já tem uma confissão de fé, está aqui, vamos ler daqui a pouco. Se você ler 1 João 4,3, você vai ver João dizendo assim, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é espírito do anticristo, a respeito do qual vocês têm ouvido que vem. E presentemente já está no mundo, o anticristo já estava lá, nos dias de João. Está aqui hoje. O que que o anticristo faz? Ele diz aqui, o anticristo não confessa. O anticristo
não declara a fé que declaramos, não professa a fé que professamos. O anticristo fala contra a fé. Então preste atenção nisso. O anticristo, a ação do anticristo não é tanto política. A ação do anticristo é teológica, é filosófica, é antropológica, é sociológica. A ação do anticristo é ensino. Dá uma olhada em Apocalipse. Esse é um texto que nós precisamos ir a ele. Apocalipse capítulo 13. João descreve para nós o anticristo. Você tem aqui uma descrição de dois animais. Um animal é o estado herético, é o estado ateu, é o estado falso, é o estado rebelde contra Deus, é o estado maligno, desobediente a Deus, que é essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, que ele diz que são reinos e reis. Uma besta é o poder político, uma besta é o poder econômico, um animal que ele descreve é uma das forças de Satanás. A cena aqui é como Satanás vai atacar os descendentes da mulher, os que têm o testemunho de Jesus. Ele vai atacar através do Estado e vai atacar através da religião. E aí esse outro animal, do 11 em diante, Paulo diz assim, João diz assim, eu vi emergir uma besta, um animal, um terion, que ele usa aqui o termo, um animal da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Mas o que ele fazia? O outro animal, João diz que ele matava, que ele perseguia. Esse animal, o que ele faz? Ele não reina, ele não governa, mas ele fala. E como ele fala? Como dragão. Quem é o dragão? Satanás. O que esse animal fala? O que Satanás manda ele falar. O que Satanás manda pregar, ele prega. O que Satanás manda escrever, ele escreve. O roteiro do filme que Satanás mandar, ele faz. O roteiro a letra da música que Satanás mandar, ele escreve, entendeu? Ele fala como dragão. Ele reproduz os pensamentos, a teologia, a ideologia, a filosofia do dragão. Ele fala. A força dele é falar. E ele exerce toda a autoridade da primeira, ou seja, não é dele mesmo, é da primeira na sua presença. Ele corrobora com aquele poder do Estado. Ele fundamenta o que o Estado faz. Ele aprova o que o Estado faz. Ele sustenta o que aquele Estado herético, perseguidor, apóstata faz. Ele faz com que a terra e seus habitantes façam o quê? Adorem. Culto, teologia, espiritualidade, louvor, adoração. Adorem a besta, cuja ferida mortal foi curada. E olha o 13, ele faz o que mais? Opera sinais. O que esse demônio, o que esse anticristo faz? Milagres. Preste atenção. Jesus não usa milagres para autenticar sua identidade. Quem usa é o anticristo. Cristo apresenta a verdade de quem ele é. O maior argumento para você crer em Cristo é Cristo. Se você não crer em Cristo, porque compreendeu Cristo, porque conheceu Cristo, porque experimentou Cristo, não há milagre que te faça virar um cristão verdadeiro. Porque o que nos torna cristãos verdadeiros é conhecer a Cristo, nos encantar com Cristo e passar a segui-lo. Agora, o anticristo, ele diz aqui, faz sinais, grandes sinais, milagres, curas maravilhosas. Você quer curar do Covid, vá atrás do anticristo, ele vai te chamar. Vai te oferecer o feijão poderoso que vai te curar, R$1.000 o feijão. Ele vai te oferecer o álcool gel ungido. Ele vai te oferecer os sinais que você quer. Você quer sinais apenas? Você quer simplesmente a multiplicação do pão? Você quer comer do peixe multiplicado? Você quer os sinais? Ele vai dar para corroborar sua autoridade, para conquistar a credibilidade. Jesus não precisa conquistar nossa credibilidade usando milagres.
Quando Ele faz milagre é para glorificar o nome dEle e suprir nossas necessidades. E o texto diz que de maneira que Ele faz descer fogo na terra. Faz descer fogo. Você vai ver milagres em religiões falsas. Você vai ver milagres em falsos cristianismos. Mas milagre não autentica a teologia. Milagre não autentica a divindade. Porque se você for por esse caminho, você vai se encurvar diante de Satanás achando que é Deus. Me dá calafrio pensar nisso. Quanta gente está se encurvando diante de Satanás, está fazendo aliança com Satanás por causa de milagre, achando que é Deus. Aqui ele diz, o anticristo vai fazer sinais. Versículo 14, ele seduz. Olha só. Ele seduz. É a marca desse ser terrível. Aqui a palavra usada por João Planal é a mesma que Paulo usou lá atrás, quando fala do ensino de demônios. Da maneira como o demônio fala, mostra, apresenta seus ensinos. Ele diz aqui, ele vai seduzir pessoas. Ele seduz, ele expõe suas ideias e leva essas pessoas a vagar. Que é como ele diz ali, muitos se apostatarão da fé por seguir ensinos de demônios. Esse ir atrás, esse itinerantismo de certos líderes é uma das marcas de estarem perdidos. Aqui ele diz, Satanás seduz, engana os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele faz. Olha só, gente, ele vai ensinar, ele vai falar, ele vai operar milagres, ele faz cair fogo, ele ensina a adoração, formula a religião, controla a imagem da idolatria. O texto vai dizer que ele faz uma imagem da primeira besta e leva as pessoas a adorar aquele outro animal. E aí é por isso que ele diz, como você vence esse ser? Versículo 18, aquele que tem entendimento, calcule o número, ou seja, é humano, é o número de homens, ou seja, olha só, gente, o anticristo não vai aparecer chifrudo, rabudo, tridente na mão. Ele vai aparecer com cara de homem, cara de mulher, com cara de série de Netflix, com cara de filme de cinema. Ele vai aparecer com cara de música bonita, ele vai aparecer com cara de professor de faculdade, ele vai aparecer com cara de palestrante, ele vai aparecer com cara de líder religioso, evangélico, gospel, poderosão, inteligentíssimo, sedutor. E ele vai construir a imagem do Deus falso, idolatria. A essência da idolatria é uma concepção errada de quem Deus é. Então, quando aparece um sujeito dizendo que Deus aprova o que a Bíblia diz que Deus não aprova, quando aparece um sujeito dizendo que Deus aceita o que a Bíblia diz que Deus não aceita, quando aparece alguém dizendo que você pode fazer o que Deus disse que não pode fazer, quando aparece alguém dizendo que você não precisa praticar o que a Bíblia diz que você precisa praticar, preste atenção. Ensino de demônio, anticristo, se apresentando a você. Então é assim que ele se manifesta, com falas, com ensinos, construindo imagens de adoração, formulando culto, gerando prática religiosa, gerando regra de vida religiosa. É por isso que Paulo fala então, aqui, além das causas, agora sobre os efeitos da apostasia. Paulo vai falar que, já que ele atua assim, aonde ele vai agir? Aí Paulo vai dizer, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Ele fala mentiras parecendo verdades, ele fala mentira como se fossem verdades, ele fala mentira com uma lógica, com uma característica, com uma base, com um fundamento que ela parece verdade. Ele fala a mentira, e olha, para você entender aqui, há palavras mais fortes para mentira em grego, mas a palavra que Paulo usa aqui é a palavra pseudologos. É uma mentira sutil, pseudo. É um pseudo-evangelho. É uma pseudo-teologia que vai te levar a viver um pseudo-cristianismo.
que vai te levar a um pseudo-culto, a um pseudo-Deus, e que te levará a um pseudo-céu, que se chama inferno. Vai te conduzir a uma pseudo-salvação que se chama perdição. Pseudologos, mentira, é uma meia-verdade. Parece verdade, tem cara de verdade, cheiro de verdade, cor de verdade, mas não é verdade. Mentira misturada à verdade. E aí Paulo diz, aqueles que têm cauterizada a própria consciência, aqui é sério, gente, cauterizado, olha só, a palavra para cauterizado aqui, que Paulo vai usar, quer dizer algo marcado pelo fogo brasa, ou seja, é aquela pele que o fogo queimou e agora ficou grossa, dura e insensível, não sente mais nada, é uma carne morta. Ou seja, aquele coração não se emociona mais com o evangelho. Olha que sério isso aqui. Algumas pessoas que pareciam crentes, pareciam teólogos, pareciam professores de escola dominical bons, que andaram no meio, levantaram a mão, adoraram, cultuaram, deram palestra, fizeram sucesso, escreveram livro, fizeram música, abraçaram na hora dos cânticos, cumprimentaram, eram irmãos, de repente se apostatam e se endurecem e se tornam insensíveis, duros contra o evangelho e atacam o evangelho frontalmente, enredados pelo anticristo, se tornam anticristos, se tornam anticristãos e começam a atacar a fé. Como ajudar essas pessoas? Elas viraram carne morta, elas viraram pele queimada e insensível, elas viraram pele com hanseníase, carne morta, é assim que Paulo as chama. E elas têm a consciência cauterizada. Você fala, não sente mais culpa pelo pecado. Ele não sente mais peso de consciência por pregar mentira. Ele prega universalismo. Ele prega que todo mundo vai para o céu no final da história. Ele prega que até Satanás vai se arrepender no final dos tempos, não é? Ele prega que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, que Deus não fará as coisas que a Bíblia diz que Ele fará. Ele prega que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ele não tem o menor peso de consciência para isso. Pelo contrário, ele sente paz em fazer isso, porque ele se identifica com a cultura, com as pessoas. Anticristo. E aí, vai culminar aonde Paulo diz aqui, versículo 3. O anticristo vai expressar sua doutrina em 2 pontos sensíveis: proibir o casamento e proibir certos alimentos. A pergunta é por quê? Casamento e gastronomia aqui, né? Casamento e alimento. Por quê? Casamento e alimento. Paulo diz aqui, esse espírito proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade, não a pseudo-verdade? Aqui Paulo já está fazendo menção ao fato de que naqueles dias já existiam doutrinas divergentes da fé cristã. Os saduceus não concordavam com os cristãos porque eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, e a essência da fé cristã se baseava na ressurreição de Cristo Jesus. Os fariseus não concordavam com a fé porque eles eram fundamentalistas judaicos, eles eram apegados aos 613 mandamentos da lei mosaica, eles negavam que Jesus era o Messias, eles usavam o Velho Testamento para contestar que Jesus era o Messias. Eles debateram com Estevão, eles debateram com Paulo, eles debateram com Apolo, eles contestavam, perseguiam, iam nas igrejas tentando convencer os cristãos que Jesus não era o Messias. Eles não aceitavam Jesus como Messias. A morte, a crucificação, negavam que isso era necessário. Os gnósticos já diziam que a matéria é má e negavam qualquer questão de materialidade. O corpo para eles era ruim, e aí, possivelmente, Paulo está falando bem diretamente para eles, porque eles é que contestavam o casamento, eles que diziam que não devia casar. Os gnósticos eram o grupo que mais pregava o ascetismo em relação a alimentos. Os gnósticos e os judeus com as suas dietas.
Os judeus, como não come isso, não come aquilo, não pode aquilo outro. Por isso o concílio de Jerusalém, Atos 15, já fala que os cristãos não precisam seguir as regras do judaísmo e dão 4 pilares para a igreja para evitar a carne sufocada, os ídolos, a questão da sexualidade, por causa da relação com os judeus, mas eximem os cristãos das dietas e do cerimonialismo do judaísmo. Mas os gnósticos, os radicais judeus, queriam impor sua fé, e aqui chegavam a proibir casamento, porque eles achavam que o casamento aflorava a luxúria, o desejo, o prazer físico do ser humano, e a ideia deles era quase que negar a carnalidade, a humanidade, a fisiologia humana. Para eles, isso é a base do espiritismo. Eles lançam a base da doutrina do celibato do catolicismo romano mais tarde, que vai proibir casamento com base na ideia gnóstica lá de trás. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que proibir casamento é um ensino de demônio. Agora é interessante porque que ele vai nesse pilar do casamento, da família. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é a estrutura da criação. Satanás gosta de mexer na estrutura da criação. Aonde começa o trato de Satanás com o demônio? Aonde começa Satanás a ensinar? Aonde começa a pedagogia didática de Satanás? No Éden. Quando a serpente ensina a mulher sobre o que deve comer e o que não deve comer. Quando Satanás no Éden quer formular padrões de comportamento social, quando Satanás no Éden quer construir a cultura de vida, quando Satanás quer dizer como deve ser o regime de governo, quando Satanás quer estabelecer as normas de vida, quando ele quer ditar as regras, ou seja, Paulo está dizendo que o anticristo, a serviço de Satanás, como professor enviado por Satanás, como pregador enviado por Satanás, em primeiro lugar, vai atacar a estrutura pilar, a estrutura básica de onde Deus começou todas as coisas, num casamento, na criação, dizendo que o homem pode e não pode comer. Satanás quer dizer o que você pode e não pode comer, e quer conduzir sua vida sexual à sua constituição familiar. Quando eu olho para os nossos dias, e eu vejo um tribunal de justiça querendo determinar o que é casamento e legislando equivocadamente, inconstitucionalmente, dizendo que aquilo que a Constituição nossa fala sobre casamento, baseado num conceito cristão, por influência cristã, diz que casamento é a união de um homem e uma mulher, e o Supremo vai além da Constituição e legisla e formula uma outra concepção. O que é isso? É Satanás atacando a base. É Satanás atacando um pilar básico, essencial da fé cristã. Destruir casamento, ensinar novo conceito sobre casamento, ensinar novo conceito. Por que tem pessoas querendo casar com árvore? Por que tem pessoas querendo casar com animais? Por que tem pessoas querendo casar com várias pessoas? Por que temos homens querendo casar com 2 homens e 3 mulheres? Por que nós temos? Porque na verdade Satanás quer destruir essa instituição chamada casamento. É por isso que Satanás vem e proíbe o casamento, ou seja, ele não quer casamento, ele não quer o padrão do que Deus estabeleceu, o homem se unindo à sua mulher, se tornando uma só carne, fazendo a célula inicial da sociedade família. Como é que Satanás destrói a igreja? Como é que Satanás destrói uma nação? Destruindo o conceito de família, destruindo a sacralidade do casamento, destruindo a aliança familiar, destruindo o núcleo básico da formação da sociedade, da família, se levantando contra a fé verdadeira na sua essência. Por isso que ele vai proibir casamento. Então, irmãos, quando você vê toda a degradação que vemos do conceito de família, o que está por trás? Anticristo e anticristianismo. Então preste atenção, Satanás vai agir na lei. Satanás vai formular projeto de lei para o Congresso.
Satanás virá em forma de resolução do STF. Satanás virá em forma de proposta de presidentes. Satanás virá em forma de pauta da ONU. Satanás virá em forma de pauta da Unicef. Satanás virá em forma de decisão da OMS. Satanás virá em forma de decisão conciliar de igrejas. Quando essas decisões se desalinham com o princípio elementar do Evangelho de Jesus. E quando o homem constrói sua pauta sob sugestão de Satanás, como Adão e Eva fizeram no Éden, e caíram. E a humanidade caída continua se rendendo, baixando, se encurvando para as decisões de Satanás. E aqui ela vai negar a essência daquilo que Deus criou. A estrutura básica da criação, os princípios de governo, os princípios de amor, os princípios de aliança, os princípios de ordem de vida, já da Gênese, do começo de todas as coisas. A partir daí, atacando o pilar, Satanás derruba a casa. Família é pilar, família é alicerce, família, casamento, pureza sexual, santidade no sexo, santidade na aliança. E aqui Satanás, olha só que ele joga com duas coisas. Ele joga com a ideia da abstinência, sexo é sujo, imundo, então não casa, não tem sexo porque corpo é ruim, corpo é maligno. É um extremo que Satanás prega. O outro extremo, não, nada é pecado, pode homem com homem, mulher com mulher, um homem com 3 mulheres, um homem com 2 mulheres, uma mulher com outra, com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, e daqui a pouco o pai com filho. Desses dias um cidadão maluco fala na internet que enquanto tocava aquela música ia imaginar-se fazendo sexo com o recém-nascido da amiga dele. Ou seja, essas aberrações nascem no inferno, ideias de demônios, mas Satanás joga para lá, para a liberalidade total, ou ele joga para cá, para uma abstinência, uma obsessão louca, achando que tudo que Deus criou é imundo, seja no alimento, seja na sexualidade, mas permanecer no equilíbrio dado por Deus, no centro da vontade de Deus, aonde o sexo funciona para a constituição da família, quando o homem se une com a sua mulher e se torna uma só carne. Isso não deforma mais na concepção divina. E aí construímos família, sociedade, igreja, congregação de um povo que teme a Deus e fixa-se no Evangelho. Então, para finalizar, conclusões nossas, como nós vencemos a apostasia e o anticristo? Em primeiro lugar, nós vencemos a apostasia e o anticristo exercitando a piedade, diz Paulo. Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade, você precisa entender, nós precisamos entender uma coisa. A piedade, aqui, na concepção de Paulo, já é uma formulação de uma ideia. A piedade é um conjunto de crenças. A piedade é a teologia cristã, a essência da teologia cristã. Olha só, volta um pouquinho, último versículo do capítulo 3, Paulo diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí Paulo fala aqui da primeira confissão de fé, a primeira declaração de fé da igreja cristã. Ele diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Ou seja, ele nega aquele gnosticismo de que Deus não se manifestou em carne. O anticristo tem uma fixação de negar isso, e Paulo diz: Deus se manifestou em carne, o verbo se fez carne, o verbo encarnou, e ele foi justificado em espírito. Ele cumpriu a lei, ele não pecou. Então ele foi contemplado por anjos, os anjos o viram, os anjos viram e testificaram da santidade dele, os anjos viram a vitória dele sobre Satanás, os anjos viram a vitória dele sobre o pecado, os anjos viram a vitória dele sobre os desejos caídos da natureza humana. Os anjos o viram, contemplaram, viram a cena da vitória dele. E aí ele diz: e foi pregado entre os gentios, pregado entre os não-judeus, pregado para os judeus. Ele foi crido no mundo, pessoas creram nele, Pedro creu nele, João creu nele, Paulo, fariseu, o encontrou e creu nele, Maria creu nele, e assim você vai ver Filipe crendo nesse Senhor, você vai ver pessoas crendo nesse Senhor, crido no mundo, assunto aos céus, recebido na glória.
Essa é a essência da fé. Qualquer ponto desses da fé que for negado é uma apostasia, diz Paulo. A piedade é isso. A piedade é exercita-te na verdade, na pregação certa, no evangelho correto, no evangelho verdadeiro. Exercita na teologia saudável. Prega e vive o evangelho. E versículo de número 10. Você vence o espírito do anticristo colocando sua esperança em Deus. E Paulo diz no versículo 10: porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Coloca a tua esperança no Deus vivo. Não coloque tua esperança em partido. Deixa eu te repetir isso, eu não canso de repetir. Não coloque tua esperança em projeto de governo. Não coloque a tua esperança em partido. Não coloque a tua esperança na ONU, na OMS. Não coloque tua esperança nos homens. Não coloque tua esperança na igreja. Não coloque tua esperança em pastor, seja qual for. Não coloque tua esperança em nenhuma ONG, nenhuma estrutura humana. Coloque tua esperança no Deus vivo, que é o nosso Salvador. Aí que vem a Covid-19, que vem a Covid-20, que vem a Covid-368, não interessa quantos virão, que bactéria virá, que vírus virá, não interessa que guerra virá, não interessa que terremoto virá, que tsunami virá, não interessa que movimento, que perseguição virá, não interessa que levante das trevas virá, quantos anticristos virão, que poder das trevas se manifestará, não interessa se Satanás se apresentar pessoalmente para nos atacar. Nossa esperança está no Deus vivo, que derrotará Satanás, que derrotou a Satanás, derrotará o falso profeta e o anticristo. Nossa esperança está nele. Nossa esperança é nesse Deus. O Espírito diz: virá apostasia, falsos profetas, vão levantar-se contra a igreja, contra a família, vão degradar a sociedade, farão tudo o que querem e que têm na agenda fazer. Mas nossa esperança está no Deus vivo. Não é um Deus morto. É aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, recebido na glória, intercede por nós e voltará gloriosamente. Nossa esperança está direcionada para Ele, apoiada nele. Exercita-te na piedade. Exercita teu coração no evangelho verdadeiro, genuíno. Exercita a tua vida em Jesus, o Senhor Salvador. Foge das heresias, foge das fábulas, fuja das novidades, fuja das revelações de moda, fuja das tradições humanas, fuja do ceticismo, fuja do ateísmo, fuja da doutrina demoníaca do ateísmo, fuja das doutrinas heréticas, demoníacas, do evangelho feiticeiro, do evangelho mágico. Fuja dessas coisas e corra para a piedade centrada na verdade de quem Jesus é. E coloca a tua esperança no Deus vivo, pois aí, não importa os tempos complicados que vivemos, sua alma segue lavada, firme e forte. Como Paulo disse para Timóteo: cuida de você mesmo, siga em frente, cumpre teu trabalho, seja padrão dos fiéis, seja modelo de crente nesses dias difíceis. Que as pessoas olhando para você aprendam a ser crentes, em nome de Jesus.